E aquela informação que você vê nas redes sociais a respeito dos materiais plásticos? Será que é verdade ou não passa de mais um mito que é propagado de forma incorreta? Como você pode saber? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um caminho que você pode escolher. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos e de novo eu trago aqui uma revisão de um e-book do movimento Plástico Transforma. Então esse vídeo vai ser muito legal porque eu vou pegar um vídeo que trata dos mitos e verdades a respeito dos materiais plásticos, um livro que é muito importante de ser disseminado para toda a sociedade porque ele traz exatamente essa visão do que é informação real ou do que é informação que não se sustenta a respeito dos materiais plásticos. Então, olha só, os recadinhos para você. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e a sua curtida, mas pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo nas suas redes sociais, do seu grupo da família, dos amigos, da academia, do esporte, enfim, de todos os lugares e não apenas com profissionais da indústria de plástico, porque esse e-book é fundamental para desmistificar uma série de informações que não são verdadeiras a respeito dos materiais plásticos e que são disseminadas nas redes sociais. Por falar em redes sociais, me segue em todas elas, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e assim você recebe conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo e você pode garantir a sua vaga imediatamente. Se você quiser continuar me apoiando para eu criar vídeos como esse que ajudam profissionais e trazem informação relevante para toda a sociedade a respeito dos materiais plásticos, considere participar da minha campanha no Apoia-se. O cardzinho está aqui em cima e o link está na descrição do vídeo também. Tá? Então vamos lá. Eu comecei essa série analisando alguns vídeos, alguns e-books do Movimento Plástico Transforma. Eu coloquei aqui na tela para você ver o site do movimento. Eu já falei um pouquinho o que é o Movimento Plástico Transforma, mas basicamente é uma união de várias entidades e empresas que visam levar informação, conhecimento a respeito dos materiais e também realizar ações concretas para conscientizar a respeito dos materiais plásticos para toda a sociedade. Então, um trabalho bem parecido com o que eu faço aqui no canal, tá? Mas tem aí algumas diferenças em termos de formato e a gente acredita que compartilhar essas informações vai fazer muito bem para a nossa indústria. E no site deles, além de todas as sessões aqui, onde você pode conhecer bastante as ações do projeto, o que eles fazem e tudo mais, tem uma seção de e-books, tá? Que trazem uma série de informações e eu estou fazendo aqui uma vez por mês, escolhendo um desses livros aqui para trazer uma revisão rápida para você. Já fizemos uma revisão do primeiro livro aqui, Plástico no Design. Se você quiser assistir essa revisão, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder conhecer. E hoje é a hora da gente falar a respeito desse e-book aqui, ó. Mitos e verdades sobre o plástico. E por que eu escolhi esse? Porque ele traz algumas informações muito importantes para toda a sociedade e que nos ajudam, como profissionais da indústria, a desmistificar algumas informações que são propagadas em redes sociais e que não necessariamente são verdadeiras ou não são precisas na informação que é passada a respeito dos materiais plásticos e por isso a gente precisa sempre disseminar a melhor informação que temos disponíveis do ponto de vista do conhecimento técnico, da ciência, certo? Então, olha só, de novo, pega esse conteúdo aqui, compartilha com todo mundo e entra no site do Movimento Plástico Transforma, o link também está na descrição do vídeo, vai aqui na seção de e-books e baixa todos esses e-books aqui, baixa o PDF desse e-book Mitos e Verdades sobre o Plástico e compartilha esse e-book também com todo mundo, tá certo? Eu não vou deixar o link do e-book aqui no canal, porque eu quero que você entre no site deles lá e baixe diretamente do site deles esse livro. Fechado? Bom, vamos lá, vamos analisar esse e-book agora na tela aí para você, ó. Mitos e verdades sobre o plástico, tá? Então, do Movimento Plástico Transforma aqui. E ele traz
logo no começo aqui, sem muita enrolação, né? Então, ó, saiu da capa já na primeira página aqui, ele já traz um mito que é bastante propagado. E, de novo, eu vou falar em linhas gerais aqui, eu não vou ler o que está aqui, porque eu quero que você entre e leia. Mas o primeiro mito que ele traz aqui, ó, o plástico é um material tóxico, tá? Então tem muita informação nas redes sociais de que plásticos são materiais tóxicos, que se você consumir bebidas em copos plásticos você pode estar se contaminando, que se você utilizar utensílios plásticos para cozinhar alimentos você pode se contaminar. Então aqui a gente já destrói esse mito. Um selo de que essa informação é um mito, né? Traz muitos dados aqui, material plástico utilizado em infinidade de produtos, embalagens, tá? E todas as verificações, certificações que são feitas para garantir realmente a segurança dos materiais plásticos nas diversas aplicações que podem eventualmente ter contato com alimentos, com o nosso corpo e que, por qualquer motivo que seja, podem levantar a suspeita de que o material pode passar algum tipo de contaminação para o nosso corpo. Tá? Então aqui, ó, um mito de que o plástico é um material tóxico. Tá? Aqui eu vou fazer uma ressalva. Tá? Existem materiais que são aprovados para contato com alimentos, aprovado para contato com o corpo humano, e materiais que não são aprovados. Então é sempre importante, e isso ele fala aqui, você buscar essa informação. Aonde tiver o selo de aprovação da Anvisa, do Inmetro, de que aquele produto é aprovado para contato com alimentos, com o corpo humano, com medicamentos, pode confiar, tá certo? Os outros materiais não necessariamente significa que sejam tóxicos, mas significa que eles provavelmente não foram submetidos para essa avaliação e, portanto, não tem uma chancela, não foram feitos testes avaliando a segurança desses materiais. Então, é sempre bom fazer essa ressalva, mas, de qualquer forma, o mito de que os plásticos são materiais tóxicos já foi eliminado aqui com as informações que você encontra nessa página. Fechado? Vamos seguir em frente. Bom, na próxima página aqui nós temos 3 coisas que estão sendo avaliadas. A primeira delas aqui está mais ou menos na linha dessa última que a gente falou, de que os materiais plásticos são materiais tóxicos. Mas ela diz o seguinte: plásticos liberam substâncias nocivas quando aquecidos. É o famoso, não usa potinho de plástico no micro-ondas, não toma café num copinho plástico, que o café quente vai fazer liberar substâncias. Olha aqui, ó, selo de mito, tá? Não existem evidências científicas que justifiquem isso daí. Todos os estudos que foram feitos mostram que esse temor é infundado. Tá? Não existe essa liberação, principalmente porque, aquilo que eu falei anteriormente, os materiais plásticos passam por um processo de certificação, avaliação, e aqueles materiais destinados a contato com alimentos quentes, por exemplo, são aprovados para esse tipo de contato, certo? Então, eles seguem requisitos muito estritos de Anvisa, falando de organismos internacionais como o FDA, então eles seguem esses requisitos de forma muito estrita e precisam atender uma série de critérios para poder ter aprovação para contato com esses alimentos. Tá? Então, e com a temperatura. E, portanto, não precisa se preocupar. Se o material é aprovado para ir para o micro-ondas, ele pode ir para o micro-ondas. Se o material é aprovado para receber uma bebida quente, ali o copinho de café, ele pode receber essa bebida quente. E aqui tem, de novo, agora eles colocaram aqui uma ressalva muito importante. Tá? É fundamental seguir as orientações de segurança ao utilizar os produtos plásticos para qualquer finalidade que seja. Ou seja, vai usar o material no micro-ondas, busca o selinho de que ele é aprovado para contato com alimentos e para ir ao micro-ondas. Tá? Por quê? Porque isso garante que ele passou por todo aquele processo de aprovação, verificação, garantindo de que o material realmente tem segurança, não só do ponto de vista de liberar substâncias, mas principalmente se é um material que não vai ficar muito mole por conta do aquecimento e, portanto, pode, de repente, se deformar e derramar o seu alimento e causar um acidente, por exemplo, por queimadura em você. Tá? Então, aqui, ó, não existe esse mito de que plásticos liberam substâncias tóxicas ou nocivas quando aquecidos. Tá? Os materiais que vão ser destinados a esse tipo de contato são aprovados para isso. E, portanto, desde que você busque os materiais com esse selo de aprovação,
você está seguro. Na sequência, nós temos duas informações referentes a impacto ambiental. Tá? A primeira delas é o descarte incorreto de resíduos gera impactos ambientais. E olha, isso aqui é verdade. Tá? Note que a chave aqui é descarte incorreto. Tá? Então, o material plástico ele vai parar no mar, não é porque ele pega a perninha dele e sai caminhando e vai lá no mar, não é porque ele tem uma asinha que sai voando e cai lá no mar, é porque alguém jogou ele no lugar que não deveria. Tá? Se você fizer o descarte adequado desse material, ele vai ser destinado para uma situação apropriada, como, por exemplo, a reciclagem. Tá? Então, verdade, descarte incorreto de resíduos gera impactos ambientais, tá certo? Então, não descarte material plástico de qualquer jeito. Assim como qualquer outro tipo de resíduo precisa ser descartado no local adequado, preferencialmente destinando para o processo de reciclagem, tá? E tem uma informação adicional aqui, ó, que não é verdade que materiais biodegradáveis simplesmente desaparecem no meio ambiente. Precisa aí de um ambiente propício, precisa ter presença de micro-organismos. Então, não é só transformar material plástico em material biodegradável que vai resolver o problema. Tá? O descarte correto é fundamental, certo? Agora, ligado com isso daqui, a gente está falando, olha, destina aí para uma reciclagem. E existe uma informação muito propagada também de que a reciclagem do plástico é ineficaz e não faz diferença. Olha aqui, selo de mito, tá? A reciclagem, e de novo, vou deixar para você ler aqui, a reciclagem adequada de materiais plásticos é uma parte importantíssima do manejo desses resíduos e que ajuda sim a reduzir os impactos ambientais. A gente não diz que a reciclagem de plástico é a solução mágica, a única rota e que com ela a gente vai resolver todos os problemas do mundo. Mas ela é um elo muito importante da cadeia de manejo dos resíduos plásticos. E, portanto, ela é sim uma estratégia fundamental para garantir um mínimo impacto ambiental dos materiais plásticos. Tá certo? Então, olha só, mito de que a reciclagem não resolve o problema. Ela sozinha talvez não seja a solução, a panaceia para todos os problemas, mas ela é um elo muito importante dessa cadeia. Na sequência, a gente continua aqui com aquela história de substâncias que podem ser liberadas pelos plásticos. E agora, focando especificamente em uma das substâncias que é bem importante e que de vez em quando aparece por aí em muitas postagens em redes sociais, que é o BPA, ou o bisfenol A. Então, olha, 3 afirmações aqui que aparecem em redes sociais e que a gente precisa estudar com um pouco mais de cuidado. O BPA em embalagens plásticas para contato com alimentos é regulado. Verdade. Existe sim normas e regulamentos que dizem o que pode e o que não pode com relação ao BPA em embalagens plásticas. Tá? Então, o uso dos plásticos em contato com alimentos, bebidas, ele é bem regulado, existem normas e é bem fiscalizado para evitar qualquer material que eventualmente contenha esse BPA. Tá? Então, ó, tem já o selinho BPA Free, né? Tem toda uma forma de você assegurar isso daí. Se você tiver na dúvida, basta buscar pelo selinho na embalagem do produto plástico que você vai adquirir, a embalagem, o pote, a garrafinha, para garantir que ela é livre de BPA e não vai ter nenhum problema. Mas olha só, o BPA também tem muita coisa em torno dele. Eu tenho um vídeo no meu canal falando só sobre o BPA e vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir depois de assistir esse vídeo aqui. E aí continua aqui falando do BPA. Embalagens e potes plásticos para contato com alimentos e bebidas contém BPA. E olha só, selo de mito. Tá? Assim como a gente falou aqui em cima, existe uma série de regulamentações que visam proteger o consumidor dos materiais que eventualmente contenham BPA. Tá? Então, não existe mais hoje esses materiais que eventualmente contenham BPA nos potes, frascos, garrafas, para contato com alimentos e bebidas que contenham BPA. E aí vem o detalhe muito importante. O BPA está presente em todos os materiais plásticos, que é outra informação que às vezes
pula por aí. Selo de mito. O BPA não está presente em todos os materiais. Existem alguns tipos de materiais plásticos muito específicos que usam o BPA como matéria-prima e ainda assim passam por processo de purificação, os níveis de emissão e de liberação dessa substância são muito baixos e controlados também. Porém, por segurança, esses materiais não são aprovados para contato com alimentos. Note que, por segurança, não significa que mesmo esses materiais eventualmente liberam o BPA em contato com peças feitas com esses materiais. Tá? Então, os plásticos que a gente usa normalmente aí para a fabricação de potes, garrafas, que contêm os nossos alimentos, como por exemplo PET, PP, PE, PVC, poliestireno, não contém BPA. Tá? O material plástico que realmente utiliza o BPA como matéria-prima, mas de novo, ainda assim é um material seguro, pode ser utilizado, é chamado de policarbonato. Tá? Mas, de novo, por uma questão de segurança, o policarbonato não é mais utilizado em aplicações para contato com alimentos, exatamente para evitar qualquer tipo de situação, tá certo? Embora ele seja muito sim controlado e os níveis de emissão sejam controlados, por segurança ele não é usado. Bom, e aí o livro ele entra numa parte que são verdades, são fatos a respeito dos materiais plásticos, mas que muitas vezes também acabam sendo ou propagados por serem verdades, mas fora de contexto ou não da forma mais adequada, de forma a mostrar uma verdade que pode induzir a você achar que o material plástico pode ser um grande vilão. Tá? Então vamos dar uma olhada nas coisas que ele traz aqui. Tá? Então olha só, materiais plásticos são fundamentais para a área da saúde. Isso aqui é uma grandíssima verdade. Tá? Os materiais plásticos tornaram possível o uso de utensílios médicos que são usados no dia a dia dos profissionais da saúde, descartáveis, a baixo custo e a grandes volumes, tá? Então permitindo uma grande segurança no uso desses utensílios e na prevenção da disseminação de doenças. Tá? Ao passo que a gente não depende mais de ficar esterilizando, de confiar em processos de esterilização de seringas de vidro, por exemplo. Né? Então a gente hoje tem aí uma grande possibilidade dos materiais plásticos nos ajudarem a combater e a prevenir essas doenças e infecções. Tá? Além de uma série de outras ações que permitem, por exemplo, bolsas de sangue, feitas em materiais plásticos que garantem que a gente tenha a possibilidade de entregar esse tipo de substância onde ela seja necessária, de preservar esse tipo de substância, salvando vidas, né? Sempre em materiais plásticos. Máscaras, quando a gente precisa usar a máscara, né? Por mais que você possa contestar eficiência ou não, se você precisar usar máscara para proteger a si mesmo e a outros de qualquer tipo de doença, de contaminação, até mesmo mecânica, né? Aquelas máscaras, o elemento filtrante normalmente são feitos de materiais poliméricos, do tipo não tecidos. Então, uma série de benefícios que a área da saúde tira dos materiais plásticos. Então, sim, verdade, materiais plásticos são fundamentais para a área da saúde. Obviamente que existe todo também uma regulamentação e um manejo certo para isso daí, descarte adequado, mas, de fato, os materiais plásticos são fundamentais para a área da saúde. Olha lá, uma outra verdade a respeito dos materiais plásticos, essa sim, muitas vezes propagada como, tá vendo como os materiais plásticos não são tão legais? Os plásticos possuem baixa degradação. Sim, é verdade, os materiais plásticos são muito duráveis, mas no fim das contas isso é uma vantagem para os materiais, porque a gente consegue fazer produtos bastante duráveis, bastante de baixo custo, de grandes quantidades duráveis. Tá? Então, isso permite que a gente faça aí produtos que beneficiam muita gente por ter o seu preço baixo e por serem bastante duráveis. Além do fato de que, pelo fato deles serem bem duráveis e terem pouca degradação, permite sim a reciclagem desses materiais, contribuindo com a economia circular, tá certo? Então, reduzindo aí a necessidade da gente ficar gerando matéria-prima nova a todo momento. Então, uma verdade que muitas vezes é propagada de uma forma não tão correta,
mas que deve ser encarada como, na verdade, uma vantagem dos materiais plásticos. São materiais bastante duráveis. E aí, ó, uma outra que está ligada com essa daí também. Os plásticos reduzem o desperdício de alimentos. Verdade também. Então, embalagens que aumentam a vida útil dos materiais nas gôndolas do supermercado, potes que permitem que a gente armazene alimentos nas nossas casas, aumentando também a vida útil, permitindo que a gente não precise jogar fora esses alimentos, sem falar em vários tipos de implementos e embalagens que ajudam a reduzir o desperdício na fabricação, lá no campo. Tá? Então, ó, materiais plásticos fundamentais para a gente aumentar a eficiência na produção de alimentos e reduzir o desperdício. Tá? Então, ó, uma informação que às vezes a gente não vê por aí também. Ainda agora, na área ambiental, a gente já falou sobre isso, tá? O descarte incorreto dos plásticos contribui para a poluição dos oceanos. Isso é verdade, tá? Porém, é sempre importante lembrar, e de novo, lê o texto aqui que ele vai explicar isso com mais detalhes, mas a garrafinha plástica, ela não tem perninha que sai correndo e vai pular lá no mar. Você jogou o material fora de forma incorreta. Então, ó, descarte incorreto. Tá? Então, é sempre bom frisar isso daí, que não é responsabilidade do material. Material, coisa, não tem responsabilidade. O que tem responsabilidade são pessoas, seres humanos, que precisam descartar corretamente os seus resíduos. Certo? E uma outra coisa aqui, ó, é uma verdade e que muitas vezes é falada exatamente ao contrário para brigar contra essa destinação adequada dos materiais plásticos. Plásticos podem ser reciclados múltiplas vezes. Sim, materiais plásticos podem ser reciclados mais de uma vez, várias e várias vezes. Com as tecnologias que a gente tem hoje, de equipamento, de aditivos, de métodos, processos, a perda de propriedades é bastante baixa e o material pode retornar para a economia basicamente com o mesmo nível de propriedades, mesmo sendo reciclado várias e várias vezes. Então, ó, dá uma lidinha aqui, porque é uma verdade. Plásticos podem ser reciclados múltiplas vezes, tá certo? Então, quando você vê aí na rede social de que material plástico não pode ser reciclado, perde propriedade, você não consegue voltar a fazer a mesma aplicação. Calma, não é bem assim, tá? Tem sim, hoje, tecnologia para a gente reciclar o material plástico várias vezes. Tá? E aí, então, o livro chega no final, né, de novo, faz uma conclusão aqui, e basicamente a conclusão que a gente chega é de que, de fato, os materiais plásticos são materiais muito importantes, mas que têm uma lacuna de informação muito grande entre o que é propagado, principalmente em redes sociais, por não especialistas em materiais, muitas vezes especialistas em outras áreas, que trazem informações a respeito dos materiais plásticos, mas que falta esse conhecimento para ser mais preciso, tá? Mas que os materiais plásticos são sim materiais muito importantes e fundamentais para várias áreas da nossa vida, como saúde, produção de alimentos e muitas outras, tá? Então tem aqui essa conclusão e, de novo, traz um finalzinho aqui falando a respeito do movimento Plástico Transforma, com alguns exemplos de ações que eles tomam e, de novo, convido você a entrar no site do movimento e conhecer o que eles têm de ações, o que eles fazem, porque muitas vezes você pode, inclusive, participar de muitas dessas ações do Movimento Plástico Transforma, e eu recomendo que você, se tiver interesse, participe de algumas delas. Tá? E agora eu quero ouvir de você, deixe o seu comentário aqui, o que você achou desse livro, o que você está achando dessa série de revisão dos e-books do Movimento Plástico Transforma. Se tem algum da sua preferência para ser o próximo a ser revisado aqui, entra lá na lista, dá uma olhada nos títulos e me fala se tem algum que você prefere que venha no mês que vem com a avaliação aqui. E me fala a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para a gente criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo, um grande abraço e até lá.